Bom dia, pessoal. Sétimo ano, aula de história. Vamos lá. Tô tentando. Tem um gato aqui. Olha só, pessoal. Nas últimas aulas vocês estudaram um pouco sobre a cultura lá da Grécia Antiga, né? A gente viu um pouco da mitologia e na outra semana sobre a questão da filosofia, né? Rapidamente, assim, em linhas gerais, tem que ser tudo bastante resumido. Hoje nós vamos ver um outro aspecto, né? Muito importante lá da Grécia Antiga, que influenciou o nosso mundo como a gente vive hoje, goste dele ou não, que é a questão da política, tá? Porque teve ali um desenvolvimento da política, tá? Na Grécia Antiga que precisa ser estudado, assim, né? Então eu vou usar aqui como base para vocês verem o próprio material que eu estou mandando para vocês, que é um capítulo do livro didático, ok? Então ele vai falar do mundo grego e a democracia, tá? Nessa questão da organização política lá da Grécia Antiga, o que eles inventaram lá naquele período, que é tão importante para nós, ok? Então, o material aqui de leitura falando sobre a ideia do clássico, tá? Vocês leiam ali, que a antiguidade clássica é um pouco aquela ideia de achar que teve um período que foi melhor que os outros, né? Que teve mais inspiração, esse tipo de coisa a gente chama de clássico, né? Tanto que o clássico Grenal, porque é um jogo já que tem há muito tempo, né? Ele tem uma outra importância, assim, comparando com outros, então a gente chama isso de clássico. Aí tem um material para vocês lerem sobre o conceito de clássico, eu não vou me deter muito nele para não ficar muito longo, né? E já vou pular aqui, mas o capítulo ali está disponibilizado para vocês, beleza, gente? Então, a Grécia Antiga localizada nessa região do Mediterrâneo, né? Se você olhar um mapa mundi, lá vai estar mais ou menos entre a Europa e a Ásia. E aí ela tem essas formações de ilhas aqui que são muito importantes no desenvolvimento da história daquele pessoal lá, né? Então aqui está descrito o mapa, né, na Grécia Antiga, século 6 antes de Cristo, né? Então lá pelo ano 500 antes de Cristo, há mais ou menos 2.500 anos atrás, né, que se começou a se desenvolver essa civilização grega aí que a gente também viu um pouco lá na mitologia e na filosofia, tá? Inclusive aqui o próprio texto do livro ele vai fazer referência à Ilíada e à Odisseia que vocês leram, né? Escolheram pelo menos um dos dois para ler, ok? Mas passado esse período aí onde foi, digamos, narrada, né? Porque não era escrito na época a Ilíada e a Odisseia, a gente vai para o outro período da civilização grega que se chama esse período aqui onde existiam esse que a gente chama de oikos. Começaram a se formar naquela região ali 1200 antes de Cristo, mais ou menos, essas pequenas comunidades que se chamavam de oicos, né? A gente tem uma representação dela aqui, que é uma grande família, tá? Com pais, primos, avós, né? Os parentes e dependentes, né? Casas, terras, animais, né? Algumas fazendas. Então, essas comunidades chamadas de oicos, né? Elas começaram a se formar nessa região ali da Grécia que a gente viu no mapa, essa região bem recortada, com bastante ilha, né? Geograficamente falando. E com o desenvolvimento desses vários oicos, esses vários núcleos familiares aqui, eles começaram a se associar uns aos outros e começaram a formar esse conceito aqui que é muito importante, que espero que vocês gravem, que é a cidade-estado, tá? Porque a gente fala em Grécia antiga, e Grécia não era um país como existem hoje o país Brasil ou o país moderno Grécia, né? Mas era um aglomerado, assim, uma embolação de várias cidades-estado, entendeu? Que surgiram a partir do oikos, né? Então a cidade-estado grega, né, polis, a gente chamava isso de polis, se desenvolveu, né, um ambiente de grandes mudanças, com construções, começou a se usar a escrita, né, o alfabeto grego lá, que é o alfa, beta, todas essas nomenclaturas são do alfabeto grego, né? E a cidade-estado era composta por três elementos. Tu tinha que ter esses três elementos para se considerar uma cidade-estado lá naquele período. Um território agrícola, né, que onde os camponeses, né, podiam ter a propriedade da terra e lá plantavam principalmente aqui típico da Grécia, né, trigo, uva, vinho, azeite. Uma parte urbana, uma cidadezinha, né, a parte mais assim, tipo como se fosse um centrinho. Esse centrinho tinha templo, né, o templo como se fosse a igreja hoje para nós, que toda cidade tem uma igrejinha assim no centro, né, Viamão tem essa igreja enorme, né. Mas lá na Grécia Antiga, então, tinha um templo, porque a religião era diferente, né? Então, cada cidade era a cidade de um deus, do grego, daqueles que a gente viu da mitologia. Então, tu vai ter na tua cidade-estado um templo em homenagem a esse deus. A praça do mercado, né? Onde tinha ali compra e venda e troca de coisas, né?
e onde também a comunidade se reunia para fazer assembleias. Tá? Assembleias é uma reunião onde tu vai decidir algumas coisas por voto. Tá? Guardem isso aí. Oficinas, né, artesãos, lojas, pequeno comércio, esse centrinho, né? E uma acrópole, né, que é isso que a gente está vendo na imagem aqui, que é a imagem mais comum que se tem da Grécia Antiga, né, que é como se fosse uma prefeitura, assim, né, um prédio público onde as pessoas podiam lá discutir, debater as coisas. Aqui tem ruínas, né, que existem até hoje, dessas cidades-estado da Grécia Antiga, né. Essa aqui é do Partenon, né, que é bem conhecida. E aí essas cidades-estados elas começam a se expandir. Daí vocês vão ver esse mapa aqui, né? Que é a colonização grega, ó, nesse período aqui, 750, 550 a.C. E vocês vão ver que são esses vários quadradinhos e bolinhas aqui no mapa, que são a expansão da Grécia, né? Então não era um país unificado que foi expandido, não era um império, como o Império Romano, que a gente vai ver mais tarde. Mas são esses monte de cidades que às vezes se aliam e às vezes lutam umas contra as outras, inclusive, né? Teve algumas guerras entre as próprias cidades-estados da Grécia Antiga, né? Então, o vermelhinho, que é a área do território da Grécia, suas principais cidades-estado, e daí em laranjinha aqui, as áreas onde eles foram colonizando, né? Colonizando, cada cidade foi criando colônias, né? Algum território que fosse dependente deles, que eles dominavam ou economicamente, ou culturalmente, ou politicamente. Isso a gente chama de colônia, nesse período da antiguidade aqui. E foi se desenvolvendo. Então, vamos ver dois exemplos de cidade-estado, porque cada um tinha aqueles elementos em comum que a gente viu antes, mas cada cidade se organizava de um jeito diferente, tá? Como eu disse, não era um país unificado, era uma aliança entre várias cidades-estados, e as mais famosas são duas. A primeira, claro, é Atenas, né? Vocês devem imaginar que o templo de Atenas é um templo dedicado à deusa Atena, que era a deusa da sabedoria, lá na Grécia Antiga, ok? Inicialmente, Atenas tinha um rei, mas tinha um grupo de pessoas que eram os parentes do rei que comandavam a cidade. Eles eram chamados de bem-nascidos, né? Somente eles podiam ocupar cargos de grandes decisões nessa cidade-estado. E ela vai se desenvolvendo, vai acontecendo algumas coisas na história dela que vai fazer com que ela se transforme, Atenas se transforme, né? Que é principalmente por causa desse líder aqui que a gente chama de legislador, o Solon, né? Que ele fez uma reforma lá que tirou a escravidão por dívidas que existia, né, entre cidadãos de Atenas, e dividiu os cidadãos em 4 categorias, de acordo com o grau de riqueza, né, dos mais ricos para os mais pobres. Só os mais ricos podiam ocupar cargos importantes no governo, né? Então esses bem-nascidos começaram a ser considerados os mais ricos, né? E depois da reforma de Solon, daí quando começaram a acontecer várias transformações na Grécia Antiga, que levou ao principal ponto da nossa aula de hoje, que é a democracia criada em Atenas, né? Se vocês bem lembram, os povos da antiguidade, geralmente tu tinha uma teocracia, que era aquela ideia de considerar aquela pessoa que te governa como se fosse um deus ou representante de Deus na Terra, né? E quando os atenienses inventaram esse conceito de democracia, que vem dessa junção dessas palavrinhas aqui, né? O demos, que é o povo, e o kratos, que é o poder, né? Poder do povo. Eles criaram várias formas de tu votar nos teus governantes, né? Então, para te governar Atenas, fosse em qualquer um dessas esferas que estão descritas aqui no texto, tu tinha que ser eleito, alguém tinha que votar em ti. Votação como a gente faz até hoje para várias coisas aí nas nossas organizações, né? Então, essa é a principal novidade, assim, que essa cultura, essa sociedade antiga da Grécia trouxe. Só que quem podia votar e quem podia ser votado não eram todos, tá? Então, o povo lá na Grécia Antiga não era todo mundo, não era considerado todo mundo. Excluíam-se os escravizados, né? Que eram pessoas que eram propriedades de outras, que surgiram principalmente por causa de dívida, e quando eles expandiram naquelas guerras que a gente viu o mapinha anteriormente ali, eles traziam algumas pessoas que eram escravizadas, né, para dentro da Grécia. As mulheres, né, isso é muito importante, e os estrangeiros, pessoas que viviam lá, mas não nasceram lá. Então, eles não eram considerados cidadãos e, portanto não tinham direito para participar da política, eles não podiam participar dessa democracia, tá? Uma coisa muito importante que existia nessa democracia, que vocês vão ver aqui no texto, é o ostracismo, que
é uma maneira de alguém que está criando algum problema na cidade ou alguma coisa, tu manda ela embora por um período, pode ser de 10 anos ou também pode ser para sempre. Tu ostracizou essa pessoa, tu mandou ela embora dali, tá? Eram elementos importantes para a democracia essa da antiguidade da Grécia Antiga, né? Então aqui vai falar um pouquinho do Péricles, que foi um líder muito importante nesse período da democracia grega, né? Inclusive durante uma guerra, e também ali dessa situação dos escravos, mulheres e estrangeiros, né? Que não poderiam participar dessas decisões políticas na época, né? E a outra, a gente viu Atenas, e a outra cidade muito importante, cidade-estado da Grécia Antiga, era o Esparta, tá? Que são as cidades, a cidade conhecida pelo exército, né? Por ser uma cidade de muitos guerreiros, inclusive envolvida em várias guerras aí na história da Grécia Antiga, tá? Então, se era uma cidade-estado que era basicamente conhecida pelo seu exército, óbvio que a organização política dela vai ser bem diferente da de Atenas. Atenas era uma cidade muito de comerciantes, né? E em Atenas também que surgem a maioria daqueles filósofos que a gente viu na última aula. Bem diferente era Esparta, tá? Que tinha essa formação, assim, essa organização mais a ver com o exército, com aquilo que é militar, do que uma ideia de democracia, de participação do povo, né? Então ali tem os órgãos do governo espartano para vocês lerem, tá? Eu não vou explicar todos aqui para não ficar muito longo essa aula, não ficar muito longa essa aula. Então a sociedade espartana dessa cidade-estado, ela era dividida, né? Então tinha os espartanos, que eram considerados os verdadeiros cidadãos daquele lugar, e tinham as maiores terras e ocupavam os cargos políticos e também eram líderes militares, como generais, capitães, né? Todos esses eram espartanos. Se alguém viu aquele filme ou leu a história em quadrinhos dos 300 de Esparta, né? Ela tenta retratar um pouco, mesmo que com alguns exageros, né? Como funcionava a sociedade espartana. Então aqui tem uma representação. Os periecos, né, eram homens livres, porém eles não participavam das decisões. Eles viviam um pouco fora, assim, da parte urbana, se dedicavam ao artesanato, ao comércio ou à agricultura, né? Que temos aqui a representação de um perieco, que no caso ele é um sapateiro, um artesão, né? E os ilotas, né? Que eram, como eu expliquei antes, que Esparta era uma sociedade muito ligada à cultura militar e à guerra. Nessas guerras, muitas pessoas eram capturadas e levadas para Esparta e caíam nessa condição de ilotas, né? Que eram propriedade do governo de Esparta e trabalhavam, né? Trabalhavam lá quase num regime como se fosse escravo, tá? Enfim, aqui esse é o material, tá? Tentei explicar um pouco para vocês, falando um pouco da organização lá da Grécia Antiga, tentando resumir, né? Que é um assunto difícil de resumir. Mas, em linhas gerais, é isso. É o material esse que vocês vão ler, e daí tem os exercícios e atividades ali para vocês fazerem, tá, pessoal? Qualquer questão aí podem me chamar. Um abraço para vocês e até a próxima.